aqui é o Oestcast, o podcast da revista Oeste, certo? E hoje a gente vai conversar sobre tokenização imobiliária. É um assunto simples, você deve conhecer. Eu não conheço. A gente vai aqui aprender tudo sobre tokenização imobiliária e outros assuntos muito divertidos com o nosso convidado de hoje, que é o João Angeli. E aí, tudo bem? Tudo certo, meu? Tudo ótimo, graças tudo a bem, Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Pô, a gente que prazer agradece. conhecer vocês pessoalmente, hein? Pô, isso, obrigado. A honra é nossa, né, Douglas? Pô, a honra é nossa, total, cara. Que legal. Muito legal, cara. Você tem muita história para contar. Tem bastante coisa, E viu? a gente vai destrinchando sua vida aí, que é Sim. muito rica, né? Sim, pelo que a sim. gente viu. E a gente tá aqui com o Edilson Salgueiro também. Olá, todos. Obrigado pela presença, pela ajuda, pelo convite, pela irresponsabilidade de me ter aqui mais uma vez. O Edilson tem medalha de veterano. Já. É o Sério? cara que mais teve nesse programa. Né, O cara? estilote da mesa é meu. É impressionante. Não, tanto é que ele veio em traje de gala hoje, Não. né? É Tá meio elegante. Não, é todo dia assim. Todo dia? É todo dia. O cara é assim mesmo. Acidente O cara Alto fino garbo, né? É. Pô, João, eu queria primeiro saber, a gente vai falar de tokenização, Sim. mais tarde você vai explicar, eu sei que você vai explicar super didaticamente pra gente, mas eu queria primeiro saber da sua história como produtor do programa do Raul Gil. Sim, comecei lá... Na verdade, antes do Raul até, eu trabalhava em rádio, né? Ah, trabalhei aonde? aqui na Avenida Paulista, eu trabalhei na 89, depois trabalhei na Mix, né? Tive essa passagem na rádio, tanto é que quando eu vejo esse ecossistema, esse ambiente de rádio, me dá saudade de Que voltar você fazia, a falar. meu? Eu era estagiário na época, não sei se você lembra na época das vanzinhas que ficava adesivando nas ruas. Ah, sim. Né? Eu era o cara que colava os adesivos quando eu entrei. Mas aquilo me deu base porque eu tava um dia na frente de uma dessas lojas de eletrodomésticos e a gente tinha uma ação promocional naquele dia e o locutor não foi. Acho que deu uma dor de barriga nele, não foi. Aí tinha que pagar o merchan. Né? E o locutor não conseguiu chegar a tempo. E eu me coçando assim, né? Pô, deixa eu participar, deixa eu fazer essa ação aí, vai. Deixa eu fazer. Os caras, não, bicho, tem que ter DRT, não pode entrar qualquer um no ar, não dá. Tá bom, deixa eu fazer, velho, eu tô preparado. Aí o cara não chegou, deu meio-dia, que era o horário da ação. Aí falaram assim, e aí, deixa eu entrar. Acho que veio uma ordem lá de cima falando, vai, deixa esse cara entrar, precisa pagar esse merchan. Chato. A van tá aí na frente, o cliente tava esperando, com as boletas pra pagar. Falou, o quê, meu, deixa. Então ali foi a minha primeira aparição no ar. Que né? legal, Eu consegui cara. participar ali ao vivo. Ficou uma porcaria. Porque eu não conseguia. Você imagina o seguinte, uma coisa eu falo, não, vamos fazer ao vivo. Outra coisa é o cara falar assim, e agora vamos ao vivo diretamente da Avenida Paulista com o João Angeli. Eu gaguejava, velho, não conseguia falar. Uma tragédia, mas eu comecei a treinar, né? E eu acredito muito no treino. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente repete, a gente fica bom. Então, eu costumo dizer que as pessoas são igual água. Né? Então, você imagina que se eu coloco água nesse copo aqui, ela se molda a esse copo. Se eu mudar esse copo, de repente pegar uma xícara quadrada, ela se molda. E a gente sendo como água, a gente consegue entrar em qualquer ambiente, em qualquer ecossistema e fazer a diferença, né? E uma coisa que aconteceu muito comigo também, de estar na hora certa, no lugar certo, né, cara? É querer aquilo, né? Você queria fazer o trabalho de rádio, né? Ser Olha, locutor. eu busco, na verdade, desde 2000, que foi quando eu entrei na faculdade, 2001, fazer algo onde eu conseguisse falar. Eu acho que o que eu faço de melhor na vida é falar. Só que não são todos os microfones que deixam você falar. Né? Hoje, com a internet, é muito mais fácil. Mas se a gente se transportar lá para 2020, você só tinha poucos lugares para falar. Ou você estava num programa de rádio, ou você estava na televisão. Você não tinha outro mercado para poder falar. Né? E o rádio e a televisão sempre foi monopólio. Você tem aí, sei lá, 10 emissoras hoje grandes no Brasil e as rádios locais das cidades. Então era muito difícil você conseguir um lugar para poder falar. Hoje a internet, por exemplo, nós estamos aqui num programa, uma ótima estrutura de televisão, podendo falar, podendo comentar sobre assuntos. E às vezes você acaba engajando mais do que um programa de televisão. Né? Então, muitas vezes. Muitas vezes. Então, o mundo mudou. Né? E aí você começou o programa falando sobre a tokenização, e a tokenização nada mais é do que a digitalização dos imóveis. Então vamos pegar exemplos práticos e fáceis. Né? Legal, Na minha época, existia um negócio chamado listas amarelas. Sim, sim. Né? Isso se chama hoje Google. Né?
Você lembra também da época dos guias de rua? Sim, claro, o guia quatro rodas. Quatro rodas, mapográfico. Mapográfico. Isso. Todo mototaxista tinha do lado Tinha um do banco. guia. Sujo, né, cara? Hoje se chama... geralmente Não, sujo. horrível. Sabe, Nossa. aquele negócio- E hoje se chama Waze. O Waze. Exatamente. Né? Então, assim, o mercado imobiliário, ele está nessa mesma evolução. Então, hoje, para você comprar um imóvel, você ainda vai no cartório, você ainda faz aquele trâmite normal. A tokenização é basicamente você fazer um PIX. Né? O que é um token? Um PIX, um dinheiro criptografado. Quando você faz um PIX, você passa, por exemplo, da sua conta para dele, digitalmente, certo? Em 3 segundos compensa. Certo. Imagina você passar um imóvel para alguém em 3 segundos. Né? Então, é basicamente transformar o imóvel em um ativo digital, né? A tokenização. Se você ainda não fez nada digitalmente, você já está não na blockchain, mas de uma maneira cripto, dentro do Pix. O Pix a primeira experiência que o brasileiro tem dentro das criptomoedas, né? Que na verdade não é uma criptomoeda, é um dinheiro criptografado. Então, não tem a ver com criptomoedas, isso que eu te perguntar. Não é aquele. Tem a ver. Tem a ver porque está dentro da blockchain. Mas a transação é feita em criptomoeda ou em dinheiro real? Vamos dizer? Esse é o dilema. Na verdade, não é um dilema. Esse eu acho que é o desafio. Porque o que acontece? A blockchain ela é inalterável, ela não é adulterável. Né? Por isso que todo mundo está fugindo da blockchain. Se você virar para os políticos, por exemplo... Eles têm horror. Eles têm horror. Por quê? Depois que você escreve lá, não tem como apagar. Então imagina que as licitações, por exemplo, elas vão ser pagas pelo real digital. Né? Então a partir dali eu consigo rastrear o dinheiro. A corrupção tende a extinguir, a acabar. Se não tiver dinheiro espécie papel, as pessoas vão deixar rastro. Então ainda é um problema para o Brasil. Por quê? Porque, puxa, se você deixar rastro, você vai ter que pagar mais imposto, você vai ter que justificar todo o seu ganho, lucro imobiliário, enfim... Por aí vai. Então eu acho que ainda é algo que vai a passos lerdos, porque a parte imobiliária no Brasil ela faz parte do PIB, assim como o agro, assim como as commodities. Então eu acho que é algo aí para os próximos anos, né? Já avançou muito, mas eu acho que é algo para os próximos anos. Mas já está se fazendo. Já estão fazendo. Na verdade, a 14478, que é a lei que instaura, né, a legalidade disso, ela ainda não foi 100% aprovada. Né? Eles ainda estão num projeto de lei, é uma PL que está tramitando, mas eu acredito que em breve não tem como segurar. Né? Eu costumo dizer que é igual água nas mãos. Vai começar a pingar e chega uma hora que ela vai passar inteira dentro desse ralo. Sim. E ainda na esteira desse assunto, então o que é o trader de imóveis? Como é que funciona? Quais que são as diferenças entre o corretor de imóveis e o trader? Como é que funciona? O que acontece? Você já comprou algum imóvel? Não. Não, já Nem comprou algum? Nunca? Também não é não. possível. Também não. Minha mãe, até hoje, ela me olha do céu, falou, você não comprou esse apartamento. Mas eu não comprei o apartamento. Tá, então o que acontece, né? O leilão de imóveis, ele é basicamente... Ele acontece porque existe uma dívida. Então imagina que você foi lá num banco, fez uma dívida, né, uma prestação para poder pagar esse imóvel, no meio do caminho você perdeu o emprego. Sei. Certo? O banco vai falar o seguinte, eu preciso que alguém pague essa dívida. Aí ele coloca isso à venda, numa modalidade de leilão. Alguém vai lá e compra essa dívida de quem não pagou. O banco entrega o imóvel para essa pessoa. Ali existe um lucro, que é o quê? Qual que é o valor da dívida que eu estou comprando? Vamos supor que o imóvel custa 200, eu comprei por 100. Então eu ganho 100 nessa transação. O que eu chamo de trade? Fui eu que apelidei, né, o trade de imóveis. Porque tem trade de cripto, tem trade de ações, tem trade de uma série de coisas. Eu compro esses imóveis no leilão e revendo ao mercado. Então o trade de imóveis é comprar imóvel barato e vender ele caro. Né? Então tudo que você compra barato e vende caro, você pode apelidar carinhosamente de trade. Né? Então é uma nomenclatura que até então ninguém usava. Né? Eu registrei essa nomenclatura para poder falar, eu sou trader de imóveis, eu faço trade de imóveis. Você é o primeiro, então? Não, na verdade eu acho que todo mundo fazia, mas ninguém tinha nome. Que legal. Porque cara. comprar barato é mais fácil do que você imagina. Né? Depois que a pandemia veio, muita gente quebrou. Tem muita gente que ficou desempregada, passando por maus momentos. E toda aquela enxurrada de apartamentos financiados, agora e nos próximos anos, vão acabar vindo ao mercado. Só para vocês terem uma ideia, 80% do que vai a leilão todos os meses e passa de 10 mil imóveis por mês não são arrematados.
Meu Deus, então fica postergando. Vai para um novo leilão. Ó, se você hoje tiver R$1 bilhão por mês para comprar imóvel, vai faltar dinheiro. Nossa. É sério, vai faltar dinheiro. Tem muito imóvel. Se você digitar, por exemplo, na rua da sua casa, faz esse exercício, coloca lá, por exemplo, vamos para a Avenida Paulista. Você vai ver que aqui na Avenida Paulista, esse mês, vai pelo menos 1, 2, 3, 5, ou nesse ano, vai 10 imóveis a leilão. Nossa, é mesmo. Tudo inadimplente. É porque, a partir do momento que você não paga, né, o seu imposto, o banco, pela alienação fiduciária, né, antigamente chamava hipoteca. É hipoteca. Né? Em 1997, a hipoteca foi substituída pela alienação fiduciária. Por quê? Na hipoteca no Brasil, se você tivesse lá uma família com um imóvel só, mãe, com filho e um histórico, você não tirava aquela família. Mas hoje, com a alienação fiduciária, você tira. Então, hoje não tem como você fugir disso. Né? Então, vamos se colocar agora no lugar de quem empresta o dinheiro. Imagina que você emprestou um dinheiro para o Dagosto, R$200 mil, e ele não te paga. Pô, Dago. Desculpe aí. Já, assim, Imagina. Então, assim, ó, o que acontece? Essa dívida, você vai querer cobrar. E ele deixa esse imóvel em garantia para que você cobre. O que o banco faz cara, já que você não me pagou, eu vou pegar esse imóvel que você não me pagou, que não é seu, porque no fundo as pessoas acham que é dela. Até você pagar. Então, tipo, eu tô pagando aqui. Não é. Eu vou vender esse imóvel a preço de mercado para quem quer comprar. Caso alguém pague mais barato, o que eu quero receber é o valor da dívida. Vamos supor que a dívida seja de 300 mil e você já me pagou 150. Ele quer receber só os 150 mil. Sim. E aí eu vou lá e pago 150 mil. Qual que é o grande problema disso? Quem pagou esses 150 mil perde os 150 mil. Então, esse lucro que você ganha é em cima da inadimplência de alguém. Né? Já me chamaram de monstro até. Falaram assim, pô, mas você está comprando uma dívida e tal. Eu falo assim, no fundo, nós que compramos esses imóveis, que compramos esses carros, essas máquinas agrícolas, a gente faz o Brasil girar. Porque se todos esses imóveis hoje ficassem parados, o Brasil quebrava. Né? Se todas as dívidas não fossem pagas hoje, independente de qual dívida, tá? Desde o seu salário ou de uma pessoa que te deve por algum serviço que ela comprou de você, né? No caso aqui da Revista Oeste, vamos supor, uma publicidade. Você assinou um contrato, você tem a revista tem uma dívida para fazer uma publicidade para alguém e esse alguém tem que pagar por essa publicidade, por exemplo. Se ele não paga essa publicidade, os funcionários não conseguem receber, o aluguel não é pago. Então, assim, é uma cadeia que gira em torno disso. Né? E aí, quem é o vilão? Sobra para você. Sobra pra gente, Exatamente. né? Mas o que também eu ajudo é o seguinte: pessoas que nunca compraram o seu imóvel, por exemplo, o Dago. Ele consegue comprar hoje um imóvel na Caixa, por exemplo, pelo leilão da Caixa, às vezes com R$30 mil de entrada, com R$20 mil de entrada. Sim, e consegue pagar uma parcela super barata, viabilizando esse primeiro imóvel. Então, vamos supor que você vai comprar um imóvel de 300 mil, às vezes você paga 100 mil na Caixa. É isso que eu ia te perguntar. Até que ponto chega essa diferença, né? Ó, imóveis agrícolas, às vezes você compra um imóvel de 3 milhões e ele vale 60 milhões. Nossa, cara. Imóveis, por exemplo, abaixo de 1 milhão, que são os imóveis mais comuns, né? Tipo, hoje um apartamento aqui em São Paulo, qualquer coisa custa 300 mil, 400 mil. Esses imóveis você consegue encontrar entre 100 e 150 mil. Né? Então, assim, carros também. Carros muito baratos, tanto é que os Ubers e o pessoal das entregas são os maiores compradores hoje de carro em leilão. Porque eles compram para trabalhar. Sim. Né? E faz alguma diferença na hora da compra? Tem... Carro nem tanto. Carro, o lucro é menor, mas normalmente gira em torno de 30%, 20%. Então, um carro que custa 100, você vai pagar uns 70, 80. É muito dinheiro. Né? Porque dinheiro é tempo. Se você for parar assim, quanto tempo eu demoro para guardar 30 mil? Se você tiver um desconto de 30 mil num carro de 100, tem gente que demora 1 ano para juntar 30 mil. Tem gente que demora 1 hora, tem gente que demora 10 anos, não sei. A questão é quanto tempo você demora. E se você tiver uma... E outra, não é só carro, imóvel. Por exemplo, você consegue comprar armário, você consegue comprar itens da sua casa, tipo liquidificador, batedeira. Porque as grandes marcas, vamos supor que tem um defeito, sei lá, nessa xícara aqui, nesse copo. Tudo que veio em defeito, as marcas vendem em leilão. Então é um jeito de você comprar barato. Né? Tem muita gente hoje comprando, por exemplo, itens de informática e revendendo dentro do Mercado Livre, OLX.
virou um business, né? Sim. Virou um business. E esse leilão, cara, é um leilão clássico do martelo ali ou é tudo eletrônico? Hoje é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. É. Até 2013, acho que até antes da pandemia tinha ainda o presencial, com aquela figura do leiloeiro. Mas hoje é tudo eletrônico. Você arremata tudo dentro da sua casa. Tanto é que virou uma profissão considerada de milionário e bilionário, não pelo fato do dinheiro, mas porque você pode viver em qualquer lugar do mundo e trabalhar. Sim. Né? Então a maior riqueza hoje é a sua liberdade geográfica. Tá. Você poder trabalhar onde você quiser. Né? Vou trabalhar, sei lá, da praia, com a minha família. Enfim. E eu não levo isso como meu trabalho principal. Tá. Né? Eu faço isso num trabalho secundário, porque não me toma tanto tempo. Né? Depois que você compra um imóvel, a parte de retirar as pessoas e vender é feita, enfim, de uma maneira bem tranquila. Então, E outra coisa, assim, curiosidade de quem não está por fora do mercado. Você pega São Paulo hoje, cara, tá parecendo plantação de prédio. Né? No bairro que eu moro, é uma coisa absurda. Assim, Sim, são prédios enormes. Né? sim. Você tem uma noção de quantos desses apartamentos vão acabar sendo leiloados? Tem uma porcentagem dessa? Não sei te dizer isso, mas o que eu posso te dizer é a maioria das pessoas não consegue terminar as prestações. Sim, né? Sabe por quê? As pessoas elas fazem cálculo de parcela. Quanto que eu consigo pagar por mês? E não faz cálculo de juros. Desculpa. Esse é o principal problema. Que impressionante. E você faz ideia de quanto dinheiro movimenta esse mercado, especificamente de imóveis? 10 bi mês. 10 bi mês? Nossa, cara. 10 bi mês é o quê? O PIB ou mais. De quantas? Nossa, 10 bi. Nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Cara? É verdade. E como é que você foi parar nessa... Como é que você descobriu esse mercado? Como é que foi esse processo? Porque no início... A gente estava conversando justamente sobre o trabalho de produção. Você falou da 89, dos adesivos. Numa linha ali cronológica, como é que você chegou e descobriu esse mercado? Em 2010 eu acabei saindo do programa Raul Gil, né? Fiquei de 2004 a 2010. E eu não sabia o que fazer da minha vida. Tinha recebido minha rescisão, eu tinha um pouquinho de dinheiro. E eu sempre ouvi falar que quem investe em terra não erra. Eu falei, vou comprar um imóvel. Né? Vou comprar onde? Numa planta de uma construtora. Falei, vou ouvir falar do leilão. E aí o tonto aqui achou que comprar imóvel no leilão era fácil. Só que eu tomei um puta prejuízo naquele dia. Na verdade, prejuízo não. Eu nunca perdi dinheiro com o leilão. Eu tomei, foi um susto. Porque o leilão, dependendo de como você arremata, você entra num problema. Né? Você não compra o imóvel, você compra uma dívida. E eu não tinha isso muito claro. Quando eu comprei essa dívida, eu comprei os ônus e os bônus dessa dívida. E aí eu entrei num problema dentro de um processo judicial. Né? Agora você imagina uma pessoa que não tinha noção nenhuma de direito, não entendia nada sobre leilão, tendo que responder por um processo, teoricamente, que não é meu. Eu entrei num processo trabalhista. O processo vai para você, cara. Claro. Fica porque você comprou a dívida. Eu herdo a dívida da pessoa. Putz. Então imagina o seguinte, nesse caso aqui, só para vocês entenderem. Era uma dívida trabalhista. O que é uma dívida trabalhista? Uma pessoa, uma empresa, tinha um grupo de funcionários. Esses funcionários foram mandados embora, eles reclamaram os direitos deles na justiça trabalhista e ele não pagou esse pessoal. Aí o juiz apreendeu esse imóvel e disse o seguinte, esse imóvel aqui, ele entra como garantia para pagar todo mundo que você deve. Aí eu tô lá bonitão, levantei uma placa. E aí, o que eu não sabia era o seguinte, a partir de agora, a dívida é desse cara aqui. E você vai ter que pagar os funcionários dele. Pagar. Uau, Na verdade, eu não vou pagar os funcionários, tá? Eu vou comprar esse imóvel, eu compro essa dívida, o dinheiro dessa dívida paga os funcionários e libera essa matrícula para que eu vire o proprietário. Nossa, cara. Entendeu? Então, é um jogo jurídico. Só que, como eu não sabia, eu entrei em pânico. Pô, você tinha quantos anos? Em 2010, a gente está há 13 anos atrás, eu tinha 26 anos, 27 cara. anos. Nossa. 26 anos de idade. Se tem uma coisa que eu sempre tive foi coragem, viu, Dagó? Né? Foi coragem. Nossa. Então eu fiz isso e foi ótimo. Por quê? Porque foi uma escola. Né? Depois que você entende a mecânica disso,
Eu costumo dizer que é pior do que droga. Você fica viciado. Eu fico olhando imóvel, eu sou viciado em placa de vendas. Eu fico olhando imóvel e pensando, eu vou comprar esse imóvel para revender, né? Então, essa semana eu tive com um grande amigo, né, que é o Piero Mota, e ele só compra imóveis aqui nessa região. Jardins, Moema, só classe A. E uma das coisas que eu descobri com ele existem muitas pessoas vendendo antes da dívida ir para a justiça. Porque o que acontece? Quando a dívida vai para a justiça, né, e essa é uma frase que eu sempre falo, às vezes a gente tem que escolher para quem a gente quer perder. Porque é difícil perder. Principalmente quando você está dentro do imóvel que você chama de seu, né? Mas o mundo é cruel. E quando você cria uma dívida, seja lá qual for, tá? Se você assinar o papel errado, por isso você tem que tomar muito cuidado e olhar o que você assina. Às vezes as pessoas vão te enganar para vender um produto e colocam o seu imóvel alienado, criam para você um problema e uma dificuldade, né? Às vezes você está indo no banco pegar dinheiro, chama home equity isso. E aí o cara do banco vai falar, imagina, Dago, que isso, assina aqui. Quanto você precisa? 10 mil reais? 20 mil? Imagina, assina aqui, eu vou pegar a matrícula do seu imóvel, eu vou criar um negocinho chamado alienação fiduciária e pode pegar esses 20, 50 mil reais aí. Aí o que acontece? Você pega esse dinheiro, os juros normalmente são exorbitantes, você não consegue pagar esses juros. E aí, daqui 6 meses, vai chegar uma cartinha na sua carta, dizendo o seguinte, se você não pagar a sua dívida, nós vamos levar o seu imóvel a leilão. Putz, daí fica o leilão do leilão. Fica assim, você... Tudo leva a leilão. Divórcio. Nossa, cara. Imagina que eu sou casado, minha esposa tá com raiva de mim na hora do divórcio, fica assim, não vou vender esse imóvel, não vou, eu vou, esse imóvel é meu, esse imóvel é seu, fica uma briga do caramba. O juiz, às vezes, isso tem que virar um ato judicial, né? Ou não, pode ser até extrajudicial. Chega uma hora que fica inegociável, o juiz fala o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou vender esse imóvel, não vai ficar para ninguém. E ele coloca numa asta pública. Nossa, e aí perde, o casal perde, vamos dizer. Vai vender. Sim. O problema é que no leilão vende sempre mais barato. Se os dois entrassem num acordo, eles colocam numa imobiliária e eles conseguem pegar o preço cheio. O problema de ir para o leilão é que no leilão todo mundo quer comprar barato. Então ninguém vai pagar preço de tabela. Então, antes de ir para leilão, isso é uma das coisas que eu acho que todo brasileiro tinha que saber, né? Isso tinha que ser ensinado na escola, isso tinha que ser ensinado desde o dia que a gente nasce ali, as pessoas a lidar com juros, a lidar com dinheiro, a lidar com empréstimo. Porque o empréstimo, educação financeira. Educação financeira. Porque o empréstimo ele não é algo ruim, Sim. desde que você entenda o jogo. Exatamente. Porque quem tem medo de juros, sabe o que faz? Coloca o dinheiro na poupança. Quem entende de juros, normalmente empresta. Exatamente. Né? Sei. E quem gosta e entende o valor do dinheiro a preço presente, pega dinheiro para criar mais dinheiro. Exatamente. Né? Isso aí foi até, eu acho que o Pablo Marçal que falou, né? E é verdade. Você vê que normalmente a cabeça, e eu estou falando de pobreza, não é de dinheiro, tá? É pobreza de conhecimento mesmo, de educação financeira. As pessoas que são pobres de educação financeira, elas deixam o dinheiro na poupança. E quando você deixa o dinheiro na poupança, imagina eu pegando agora a água, eu gosto muito de dar o exemplo de água, né? E fazendo assim ó, com a mão. Você vai ver que você não vai conseguir segurar esse copo de água aqui. Ele começa a escorrer. Isso chama inflação. O que é inflação? Inflação hoje vamos supor que eu tenha R$1.000 e vou no mercado. Eu compro lá 20 itens. Estou dando um exemplo aqui. Se eu for mês que vem com esses mesmos R$1.000, às vezes eu vou comprar 17 itens. Por quê? O meu dinheiro deixou de ter valor. Deixou de ter aquela mesma liquidez. E o grande problema disso, Dago, é que se as pessoas não entenderem o poder dos juros, elas vão ficar cada dia mais pobre. Exatamente. Por quê? Os juros que ela paga é para enriquecer alguém. Tá. Sempre pensa que os juros que você paga coloca alguém dentro de um jato particular. Exatamente. É verdade. Entendeu? Mas esse tipo de transação que você está falando, com relação, por exemplo, você vai no banco pedir, enfim, a sua vida normal, você deve ter bons advogados, né? Ou não? Você mesmo sou hoje... Nossa, não, e assim, ó, Deus vamos falar, calma lá, né? Quando a gente fala de leilão, é que eu não posso dizer aqui, mas eu fiz uma faculdade que é a faculdade que você se lasca, né? Essa faculdade é a melhor que tem. E aí eu costumo dizer que você tem alguns jeitos de pagar por conhecimento. Tem gente que paga na faculdade, a parcela. Eu paguei errando.
Só que quando você erra, e erra com a própria carne, você consegue aprender de uma outra maneira. Porque uma coisa é eu chegar e falar, olha, João, a vida funciona dessa maneira. Você talvez não vai valorizar tanto e não vai entender tanto. Agora, quando você vai literalmente pro pau e você começa a apanhar da vida, tem coisas que você só de olhar o contrato você fala, já tô vendo a maldade aqui na vírgula. E você consegue ver isso aí? Eu olho, né? Mas dependendo do que eu enxergo, eu passo sempre para 2 advogados. Tá. Por quê? Porque, às vezes, o viés, não só do advogado, mas de qualquer pessoa. Imagina se hoje você fosse diagnosticado com uma doença muito complicada como câncer. Eu não sei vocês, mas eu não iria só no médico. É verdade. Você vai procurar umas 3, Todos 4, 5 possíveis, opiniões. exatamente. Entendeu? Segurança. Você vai fazer até um pacto espiritual de meu. Exatamente. Eu não perderia tempo, eu sairia daqui e frequentaria tudo para poder tirar uma conclusão. A mesma coisa você tem que ter na sua vida empresarial, na sua jornada financeira. Porque se você for pegar só um ponto de vista, a chance de você quebrar ou de dar errado, ela é muito grande. Então, hoje, o que eu levo, se eu tiver dúvida, eu não vou. Né? Se eu tiver só 1% de dúvida, eu não vou. Então, é o que eu tenho feito. Né? Do mesmo jeito que se eu tivesse hoje sentado agora numa cabine de um avião, e eu soubesse que dentro desse avião só tinha 1/3 de gasolina para fazer São Paulo e Portugal, eu também não iria. Então, assim, você sai com um tanque cheio e 100% de certeza que você vai chegar do outro lado, ou não entra nisso, porque você vai se machucar. Né? O leilão e o mercado imobiliário, para mim, é uma mulher bonita, um homem bonita que machuca corações. Ele pode acabar com a sua vida. Né? E, ao mesmo tempo, você pode ficar milionário com isso. Então, saber aonde você está entrando e saber o que fazer, né, faz parte da jornada de sucesso. Então, nesse caso, estou falando da minha mãe, né? Você precisa comprar um apartamento, e eu sempre resisti, às vezes até porque, né, a mãe mandou, você fala, não vou comprar porque eu sou rebelde. Sim. Você acha que ainda é o grande investimento ou isso já não é tão sagrado assim? Todo mundo tem que comprar um apartamento. Pois é, todo mundo fala que não deve comprar um apartamento, né? Talvez eu seja da moda antiga. Eu acho que todo ser humano precisa ter um imóvel. Se a gente for olhar o ciclo da nossa vida, na verdade o ciclo do nosso dia. Você acordou que horas hoje, Dago? Agora há pouco. Edilson, você acordou que horas? 10. Você foi dormir que horas ontem? 4h30. 4h30 da manhã? 4h30. Eu também. Né? Caramba, vocês dormem tarde, hein? Quando dá. Mas vocês estavam numa oca? Não. Tava dentro de um imóvel? Da nossa casa. Uma casa. Exatamente. Tá bom. Aí você acordou que horas? Acordei 10 horas. 10 horas. Aí você acordou e foi pra onde? Para o banheiro, escovar os dentes. Tá, não, eu digo, depois da sua casa você saiu e foi pra onde? Pra cá. Outro imóvel? Outro imóvel. Tá. Aí você vai ficar quanto tempo aqui o dia inteiro? E umas 10 horas. Vai brincando. Vai ficar dentro de um imóvel de mais Dentro 10 de horas. outro imóvel. Aí você sai daqui e vai pra onde? Vou para o meu imóvel. Pois é. O que eu quis brincar com vocês? Entendi. O nosso ciclo, né, principalmente aqui em São Paulo, a gente passa a nossa vida dentro de um imóvel. Só no deslocamento, que normalmente a gente fica fora, mas você vai ficar dentro de um automóvel, dentro de um meio de transporte. Porque às vezes você sai daqui, você vai para um restaurante. Aí depois do restaurante você vai para uma academia. Aí da academia você vai, sei lá, encontrar seus amigos num bar. E é tudo imóvel. Tudo imóvel. certo. Então, assim, qual que é a importância de um imóvel pro ser humano? Bom, quase que 100%, porque a gente vive dentro deles. A gente tem a modalidade de locação. Aí entra a sua resposta. Depende. Tá. Quanto que você pagou por esse imóvel? Você comprou ele barato ou você comprou ele caro? Certo. Então vamos supor que hoje você comprou um imóvel de R$1 milhão aqui, ó. R$1 milhão. Certo? Qual que é o dinheiro que você gastaria para alugar esse imóvel de R$1 milhão? Hoje, você tem uma modalidade que vai pagar aí no máximo 0,5, 0,3. Um imóvel de R$1 milhão hoje vai ser alugado aí no máximo por 5, 6 mil reais. No máximo. Tá. Se hoje você pegar esse 1 milhão e colocar, por exemplo, lá na Barsi Investimentos, do meu amigo Luiz Barsi, que está fazendo um reality show comigo, você vai ganhar hoje por causa da Selic, tá? Momento atual. Se você estiver vendo isso depois, não sei como que é. Mas hoje você ganharia quase 1% ao mês sem fazer muita dificuldade. Ou seja, você ganharia R$10 mil desse dinheiro alocado, você paga 5 e sobra 5. Você moraria no mesmo lugar. Então, depende. Agora, se você comprou esse imóvel no leilão e você conseguiu pagar 300 mil no imóvel de 1 milhão, talvez valha a pena você morar nele.
Se você pagou metade, vale a pena você morar nele. Sim. Tudo é estratégia. Sim. Né? Depende. Se você tiver alavancado, ou seja, usando dinheiro de terceiros, do banco, vale a pena você morar de aluguel. Então, talvez, dependendo da sua estratégia, realmente não vale a pena ter um imóvel. Sim, sim. Né? Porque o dinheiro vai ficar parado lá. A liquidez é baixa, ou seja, quando eu preciso vender esse imóvel, putz, eu preciso, sei lá, eu fiquei doente agora. Ele vale 1 milhão, você vai vender por 700, 600 mil. Pelo desespero. Exatamente. Né? É um jogo de paciência, o mercado imobiliário. Agora, por exemplo, eu tenho uma empresa chamada BTS Real Estate. Nós compramos terrenos para colocar aluguéis acima da média. Então, todo mundo quer ter, por exemplo, um banco em cima do seu terreno. Todo mundo quer ter um McDonald's em cima do seu terreno. E é isso que a gente faz. Nesse caso, vale a pena você alugar. Por quê? Dá 1,5%, 1,7%, 2% ao mês. Aí você fala assim, mas como? Vamos supor, tá? Eu vou falar assim de uma... Não vou falar o nome da marca, mas existe uma academia que todo mundo conhece por aí, que ela precisa abrir muitas lojas. Hoje, para você abrir essa academia, você vai gastar, sei lá, uns 5, 6 milhões. Nossa. De equipamento, tudo, né? De infraestrutura. Infraestrutura. Nossa, impressionante. 5, 6 milhões, né? Você vai cobrar dessa academia aqui 1,5% de locação em cima. Então, é uma academia aqui, ó, que vai te dar aí quase 100 mil reais por mês de locação. Nossa, cara. 100 pau por mês. Acho que eu vou aplicar nisso, então. Tá na A hora, melhor né, coisa, É eu vou verdade. falar, ó, assim, total respeito para quem gosta de ação, total respeito para quem gosta de criptomoeda, total respeito para qualquer tipo de Aliás, investimento. o Barsi, né, que você mencionou, o Barsi adora ações. Adora ações, ficou Exatamente. muito bem. O que eu enxergo? Se você tem, por exemplo, um terreno que acaba virando um imóvel, a gente chama até de mini mall, que são, sabe, você vai às vezes num posto de gasolina, tem ali uma drogaria, aí tem ali uma loja de conveniência, aí tem ou uma pizzaria ou uma hamburgueria dessas famosas, todos esses caras pagam aluguéis para alguém. Nossa, cara. E aí, ó, tá o estralo divino da riqueza. Por quê? Quando você pega um aluguel desse, por exemplo, a gente fala assim, ó, de 100 mil por mês, é normal no mercado imobiliário. Você fala de um aluguel de 100 mil, 200 mil... Não é nada absurdo. Nada absurdo. Por quê? Porque a inteligência imobiliária hoje está precisando de pequenos malls, por exemplo, espalhados. Então você pode ver que todos esses, não só postos de gasolina, mas esses grandes conglomerados com lojas estão cheios. E hoje as marcas grandes, principalmente as marcas grandes que fizeram um IPO, elas têm muito dinheiro em caixa e não conseguem expandir. Essa grande academia que eu estou falando para vocês precisaria abrir 3 unidades por dia para Nossa conseguir Senhora. gastar o dinheiro que ela tem. E ela não consegue. Nossa, cara. É muita coisa. Mas o João, eu queria te perguntar de novo do Raul Gil. Vamos lá. Depois a gente volta pro imóvel. Sim. Aliás, temos vídeos para assistir. Tem Eu não sei vídeo. eu nem sei o que você trouxe aí. Eu trouxe alguns vídeos aí para o pessoal poder entender. Eu estava em Hollywood nessa época. Raul que Gil legal. aí. Comecei como estagiário do Raul. Eu acho que a minha jornada dentro da televisão me preparou para o que eu sou hoje. Eu sou muito grato a uma câmera. Né? A câmera ela me trouxe toda a prosperidade. E você era produtor. Eu era produtor, eu fui câmera, fui apresentador, fui estagiário. Legal. Dentro da televisão, acho que eu fiz todas as funções possíveis e imaginárias. Né? Era na Record, né? Eu comecei na Record em 2004. Em novembro de 2005 a gente foi para a Band. Ah, tá. Quando entrou no SBT, se eu não me engano, em maio de 2010 eu saí do programa e fui abrir a minha produtora, né? Então a gente teve uma jornada muito legal. Eu tive o prazer aí nessa época de ganhar um disco de platina duplo com o Trio Parada Dura. Eu fiz o meu primeiro DVD ao vivo com o Trio Parada Dura, Gino e Geno, Eduardo Costa. Ali eu comecei a produzir muitos DVDs. Depois eu ganhei um Press Awards em 2010 nos Estados Unidos com William Vilmar. Né? Então a minha carreira musical também foi muito bacana. Eu gravei milhares de cantores, de duplas no mercado gospel. Cara, é mesmo, cara. Eu fiz que hora muita você dorme, coisa. cara? Aquela velha pergunta. Não, e é muito São louco. coisas separadas. Ou você estava junto com o Tudo ao mercado... mesmo. Se eu contar o meu momento atual, cara. você vai falar, não é possível. Conta aí. Como é que é isso? Já tô Não é possível, porque assim, ó, fazendo uma releitura, né? Em 2005, o que eu fazia? Eu gravava o programa Raul Gil. Eu tinha, então, um horário que era das 8 da manhã até as 7, 8 da noite, que eu ficava lá no Raul. E aí eu fui louco e comprei um horário na TV Gazeta.
Eu tinha um programa de domingo, sabe aqueles tipo shop tour? Sei. Tava vendendo coisa. Sei. E aí, naquela época, eu trabalhava à noite para poder gravar esse programa e exibir. Então, eu ficava o dia inteiro. E de sexta, sábado e domingo, eu gravava casamento. Eu ficava gravando casamento. Então, assim, Uau, cara, dos nossa. meus 20 anos até hoje, que fazem quase 20 anos, eu tenho 39, eu só trabalhei. Eu só trabalhei. Né? E aí, em 2010, eu comecei a fazer campanha política. Nossa, também, cara. Comecei a fazer campanha política, então eu gravava os DVDs, os clipes, as campanhas políticas e comprava imóvel. Né? Nossa, comprava imóvel. Essa daí foi minha última campanha, foi com a Ezetec. Um beijo pro Alexandre Tagawa, toda a equipe da Ezetec. Essa é a Mariana Weicker, uma maravilhosa. A Ezetec fez um trabalho muito bom e eu fiz a direção desse comercial, né, junto com a agência Tagawa, para poder fazer o encantamento, né? Vender imóveis. Sei. Porque no fundo, quem compra um imóvel quer qualidade de vida. Né? O sonho de todo mundo é morar numa casa legal, para poder dar uma estabilidade para os seus filhos, para poder dar uma qualidade de vida para sua esposa, enfim, para todo mundo. Né? Então, eu acho que até de avião eu já caí, bicho. Jura? Sério, 2014. Nossa, cara, Como é que foi isso? Em 2014 eu estava fazendo uma campanha em Roraima para governo de estado lá. E aí, nos primeiros dias da campanha, a gente precisa gravar o que a gente chama de imagens de cobertura. Como não é uma área indígena, eu tive a ideia de gravar os índios, sabe? Tipo, umas imagens bem cinematográficas mesmo. E aí eu falei, vamos lá para o Monte Roraima. Né? A gente alugou um avião, saímos de Boa Vista e entramos lá dentro da Amazônia para chegar no Monte Roraima. Um aviãozinho, tipo Cessna. Teco-teco. Sei. Teco-teco. Sei. E aí eu peguei esse aviãozinho, coloquei 6 pessoas e um tuxaua. Tuxaua é o... Como é que eu posso dizer? Ele é o cacique da tribo que fala o macuxi, que é a língua local lá dessas tribos indígenas perto do... Divisa com a Venezuela. Né? O Monte Roraima ele divide o Brasil com a Venezuela. E a gente saiu, tava um dia lindo, ensolarado, né? Calor do norte do Brasil, tava fazendo 40 graus na sombra. Nossa. E tamo lá. Daqui a pouco eu olhei pro piloto. Você já viu tampa de marmita quando ela tá suando? Já viu, Dago? Já viu? Aí, Edilson, eu tava lá bem tranquilo, né? Eu tava do lado dele aqui, assim, olhando pra ele. Eu nem sabia que aquele avião é uma Kombi de asa, né? Aí eu olhei assim, eu juro por Deus, né? Ele abriu como se fosse um quebra-vento, assim, ó, pra ter vento. Ele tirou o boné, velho, suava. E ele ficava assim, ó. Puta que pilotando, olhando. Tranquilo. Você já andou de avião, quando ele fica totalmente branco, você abre a janela, você tá, sei lá, no meio da nuvem, com o sol, você não enxerga nada. Pois é, a gente tava assim. Nossa. E aí eu virei pra ele e falei assim, mas o senhor tá com algum problema? E ele não falava. Eu, não, tá tudo bem. Nós tínhamos um fotógrafo, cara todo tatuado, velho. Sabe assim, cara de mal, aqueles argolão, mano. Você olha pra cara do cara assim, você fala, cara de mal, né? Aí daqui a pouco o piloto vira pra gente e fala o seguinte. Ele virou pra mim assim. Estamos voando com vapor de gasolina. Nossa, eu falei assim, cara. O que isso quer... Porque você... Não, você fala, mano, o que isso quer dizer, né? Tipo, e daí? Você quer dizer o quê? Você não botou gasolina pra chegar onde a gente tava? Ele falou, eu tô perdido. Porque esses aviões eram um avião 1970. Ele não tem, por exemplo, os aparelhos pra poder levar sozinho. É no olhômetro, irmão. Que absurdo isso. Ou o cara é raiz, ou ele... É Kombi, né? Uma Kombi. É uma Kombi de asa. E qual que era o medo dele? da marca do avião? Acho que era um Cessna. Eu não Cessna, sei. Depois eu vou mandar a fotinho, vocês vão ilustrar. Legal, tá. Aí eu virei pro cara, né, e falei, mas meu... Aí ele falou assim, e o problema é o seguinte, como eu não posso colocar mais força no motor... Eu não sei se a gente vai bater no Monte Roraima, porque o Monte Roraima, sei lá, tem 3 mil metros. Eu não sei quantos metros é. Eu falei, mas velho, como é que você fala isso pra mim? Eu falei, dá a volta nessa porcaria aqui, vamos embora pra casa. Ele falou assim, se eu voltar, nós não chegamos. Mano, não, é sério. Nessa hora, o malucão das tatuagens começou assim, ó. Meu Deus. Aí o Ricardinho, tem uns caras lá, pegou um terço na mão, começou a rezar. Ô, Senhor, livra essas almas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu tô nervoso, mas se esse cara ficar nervoso, acabou. Bom, resumindo. Clássica, né? O cara durão. Eu bati na minha irmã, eu confesso. Eu esperava todo mundo no avião.
É sério, eu esperava qualquer um, menos ele. Aí o Digão tava atrás de mim, ele que inclusive hoje é o diretor do The Real Estate Brasil, um reality que eu tô fazendo. Ele virou pra mim e falou assim, Jotinha, que meu apelido é Jotinha, né? Jotinha, fala com o cara aí, velho, vê se ele não consegue, né, voltar, sei lá. Eu falei, amigo, e aí? Ele falou assim, não, eu tô vendo se a gente acha um rio pra pousar, né? Aí eu falei pra ele, mas o que é? Aí. Ó, é isso aí, viu? Sei. Isso aí, não muda muito não, né? Sei. É Nossa, bem isso aí, ó, cara. 8 caboclos aí dentro, né? 8, cara. 8 Nossa. caboclos. E você sabe que você não pode voar com um avião desse aí com muito peso. Porque senão ele não consegue subir. Ele só tem, ele só tem um motor. Motor, Né? Então é complicado. E a gente tava lá nessa brincadeira e tal. E aí ele virou pra mim, aí vem a frase, né? Ele virou pra mim e falou assim: não, não dá pra pousar na mata porque senão a gente fica só o charuto. Eu falei, mas que porcaria essa de charuto? Ele falou, não, porque as asas entram pra dentro, aí fica só o charuto do coisa, aí explode. Eu falei, não, irmão. Eu falei, velho, eu sou novo ainda, não dá pra... Isso foi em 2014, já faz quase 10 anos, né? Aí ele virou e falou assim, aí quando ele viu um rio ali, ele falou, não, a gente vai pousar no rio. Nossa. Cara. Aí ele virou pra mim, eu tava do lado da porta, ó. Pode ver que a porta fica aqui, ó. Aí ele falou assim, pode já jogar a porta pra fora, porque a gente precisa sair correndo depois que bate. Mano, não, eu olhava pra ele assim, ó. Eu olhava pra ele assim, eu falava, eu não tô vivendo isso. O que eu fiz? Peguei a câmera na hora, como todo bom cameraman raiz, e falei, eu vou cair, mas eu vou cair gravando. E comecei. Nossa, cara. E comecei. Mesmo? E comecei a gravar. E tamo lá. Aí é porque não era a nossa hora, né? Não era a nossa hora. Graças a Deus, eu inclusive agradeço a Deus. Fez uma clareira assim, e ele conseguiu ver, chama Vale do Sol, lá em Roraima. Inclusive um beijo pra galera de Roraima. Ele fez assim, ó. E desceu, velho. Desceu de costas? Não, ele desceu de... Sabe quando ele fez assim? Ó, ele foi vindo assim, ele se encaixou e ele desceu nessa tribo indígena. Quando a gente chegou lá, não era uma pista de voo, mas esses aviõezinhos, ó, eles pousam em grama, pousam em tudo. A roda. Não. Ele fica desse jeito mesmo e ele é feito para pousar em lugares, né, mineradoras, tribo indígenas. Ele é para isso mesmo. E eu sei que ele conseguiu pousar lá. A gente fez um pouso de emergência, batendo tudo, a asa bate de um lado no chão. Sabe aquela quicada de desenho animado? Sei, Quem olha de fora assim fala, meu Deus do céu, os caras vão morrer. Pousamos lá, a hora que a gente desceu, um monte de índio com arco e flecha querendo bater. Eu falei, eu não vou descer daqui. O Tuxaua que tava com a gente, ele era da... Esqueci agora da entidade lá que cuida dos índios, da FUNAI. Ele desceu, começando a falar, e eu assim, será, meu Deus, que os canibais agora vão engolir a gente, né? Você só pensa besteira, cara. Porra. Bom, resumindo, a gente ficou lá. Se eu não me engano, acho que chama Transamazônica, que é essa linha aérea que fica ali na Amazônia, ela deixa os galões de combustível em todas as tribos indígenas, porque isso é normal. Nossa, acontece cara. todas as horas do cara estar sobrevoando, o tempo fechar e ele ter que pousar. Então, fica uma casinha assim, com primeiros socorros, gasolina, combustível, cara. Peças, para poder sair. Porque não tem comunicação, você não tem como pegar um celular e ligar, falar, caí aqui. O que normalmente acontece? Caiu, não voltou, aí no dia seguinte eles chamam alguém para ir procurar os destroços. Graças a Deus, né? O avião sustentou bem. Ele caiu. Pousou, ele deu uma ralada nas asas. Mas deu para voltar. Não, e ainda ele felizão, falando, dessa vez a gente não se machucou. Tipo, eu falei, porra, velho. E o tatuado, cara? Não, tatuado foi... Aí a gente voltou pra Boa Vista. Que fim deu, né? Eu fiquei lá nesse lugar, porque o que acontece? Ele abasteceu o aviãozinho, pegou só, acho que foi o Digão, ele pegou metade da tripulação, ficou lá, eu fiquei com os equipamentos, a outra metade foi embora. Ele foi embora junto com esse pessoal. Quando ele pousou, a gente tinha fechado essa campanha, a gente ia ficar 6 meses, eu fiquei 6 meses lá. Isso foi acho que no 3º dia, 4º dia. Putz. Ele pousou em Boa Vista, foi pro aeroporto e eu nunca mais vi aquele cara. Jura, cara? Adriano, um beijo no seu coração. E como você saiu de lá? Da tribo? Não, aí eu fiquei lá, acho que... Eu não lembro, eu acho que eu fiquei lá, sei lá, umas 12 horas, sei lá, 15 horas. Aí eu fiquei lá, comi as melhores frutas da minha vida, eu comi naquela tribo indígena, porque o pessoal ia lá, pegava na hora. E é muito engraçado, quando você pousa numa tribo, todas as mulheres são retiradas, porque o homem branco
né, chegou. Então, assim, qualquer homem que não seja da tribo é considerado homem branco. Sim, sim. Né? Então, eles colocaram todas as mulheres numa oca e os caras ficam do seu lado, assim, com arco e flecha, faca. Tipo, Proteção mesmo? Que acha que vai violar a mulher? Acha que vai fazer qualquer coisa. Olha só, mano, se você tiver ouro, relógio, os caras levam tudo. É mesmo? É mesmo. Sem boi. Tipo, eu quero ficar... É que eles falam uma língua lá que chama macuxi. Uhum. E, tipo, começa a levar. Fala, mano, leva tudo essa porra aí. Mas é assim, não tem conversa. Não, eu vou conversar, velho. Eu tô no meio do mato, velho. O aviãozinho foi embora. Eu tô aqui, tipo... E eu pensando assim, velho, se esses caras me pegar aqui pra Cristo, eu não tenho o que fazer. Mas como é que você saiu de lá? Não, o tiozinho Veio voltou. outro. Não, Ele ele voltou. voltou, tá. Aquele homem é corajoso, rapaz. Você não sabe o que aquilo ali é corajoso. Nossa, cara, não, meu, que- ó, se um dia você tiver depressivo na sua vida, pega um avião desse e vai passear. Você vai, na hora. você vai voltar Adrenalina. Assim, ó, não, A vida não é- você vai voltar pensando assim, ó, meu, eu tenho uma vida boa pra caramba. Nossa, Segura, cara. tranquila. O cara vive no risco. Meu, e esse vídeo que você fez? Você- Tá lá. Tá lá. Depois eu vou mandar pra vocês colocarem aí Pô, em cima legal, das imagens, cara. pra dar mais charme ainda pro negócio, mas Ah, que legal, E cara. você sabe que em 2000, acho que 2006 mais ou menos, 2005, eu fiz um DVD da Ivete Sangalo lá no... Foi no Maracanã, foi um dos maiores DVDs que eu já fiz na minha vida. E depois que eu fiz esse DVD, viraram pra mim e falaram assim, cara, tudo que você tá falando é mentira. E dali pra frente eu comecei a gravar tudo, porque senão as pessoas não acreditam. É, uma história dessa. Não acreditam. É. Né? E como a gente tinha amigos lá dentro do avião, às vezes a gente começa a dar risada do dia, porque, óbvio, a gente não caiu. A gente fez um pouso forçado. Se a gente tivesse caído, eu não estaria aqui para contar. Eu era só uma estatística. Né? Mas tudo isso vai acontecendo. Mas é uma coisa engraçada, porque realmente você passa com um grande aperto, depois você dá risada, porque a tensão é tão grande. Você né, já cara? passou medo na sua vida? Já, cara. E eu saí dando risada. Eu falei, Tudo que é meu, ruim de passar, de viver, é bom de contar. é bom de contar, exatamente. É, Porque, meu, Vira história. você chega perto e, meu, você chega perto da morte ali, de repente você Exatamente. sai e você fica grato até, né, meu? Você Pois fica... é. Pô, João, eu queria pedir agora pro Edilson fazer aquela chamada da assinatura da Revista Oeste. Por que que vale a pena? Ele é muito bom nisso, cara. Não, eu vou tentar fingir que eu sou bom. Não, ele é Agradeço muito a bom, gentileza. cara. Ele é muito Então, bom. toda essa estrutura que você vê aqui é com a sua contribuição, com a sua colaboração. A gente não aceita dinheiro público, a gente não aceita dinheiro do Estado, então, do microfone, à xícara, aos textos que você lê, a este podcast, é tudo com base na sua assinatura, com base no seu apoio. Ao assinar a Revista Oeste, você tem acesso a 15, 16 textos por semana, dentre os quais do Dagomir Marquesi, que é uma obra-prima, mas você também tem acesso aos textos do J.R. Guzzo, do Augusto Nunes, do Guilherme Fiuza, da Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, mais uma série de reportagens especiais. Edilson. O meu pula, o meu não leia, senhor, o meu é imagina. cota, é cota chato. Eu tenho que estar aqui por uma cota. Mas ao assinar você tem acesso a todos esses artigos. Mas isto aqui continua 0800. Oestecast, As Liberais, Oeste Sem Filtro e Estúdio Oeste. E daqui a alguns meses tem mais surpresas aí que a gente não pode contar, mas se você assinar, talvez eu te conte. Oeste Móveis agora. Olha aí. Vamos fazer o Oeste Estamos Móveis aqui, ó. para passar Pronto. um overview de Está aí. toda a parte de móveis Nosso também. publisher já está com uma oferta aberta aí. Oeste Móveis, fica aí a dica. Bom. Meu, e você ganhou um prêmio com leilão? Eu não sei direito o que é isso. Ô, Dago, eu O que vou falar, que foi? a vida é uma caixinha de surpresa. Sim. É sério. Aí, ó. Eu olha aí, cara. bati um recorde, né? Eu sou recordista, a gente conseguiu bater um recorde como o primeiro evento de arrematação do Brasil. O leilão ele é tão esquecido aí pelo grande público que nunca tinham feito um evento. E aí tá um recorde, né? E esse recorde é nosso. Mas recorde do que exatamente? O primeiro evento de arrematação não tinha sido feito ainda um evento, tá. produto Legal. pro leilão. O Tá. leilão sempre foi um submundo, as pessoas têm medo do leilão, as pessoas acham que o leilão é um lugar onde você vai fazer conchavo, que existe esquema. Então eu decidi montar um evento e esse evento ganhou um prêmio e esse prêmio chama-se... a gente bateu um recorde,
né? Nós somos recordistas do primeiro e maior evento de arrematação do Brasil. Quanto foi? Você se lembra? Deve ser. Não, foi semana passada. Foi agora? Não, e Sábado. quanto foi arrecadado? Não é dinheiro. A gente fez um evento para justamente ensinar as pessoas a comprar o seu imóvel. Certo. E eles conseguiram... na verdade, eles auditaram esse evento e viram que nós batemos o recorde de público, nós batemos o recorde de negócios e nós trouxemos o maior staff do mercado para isso. Então, é um recorde, né? A gente foi aí auditado pelo Ranking Brasil para poder, eu acho que iniciar um trabalho, né? Dentro da leiloaria, dentro dos leilões, dentro dos imóveis. E a gente conseguiu fazer isso junto, 520 pessoas dentro do auditório aqui na Paulista, foi sensacional. Impressionante. Né? Você vê que é um mercado ainda em crescimento, né? As pessoas nem sabem disso, têm medo disso. E tem algum país onde isso já é um evento em si? Desconheço, cara. O leilão, só o leilão de arte, que é uma parada de rico. Você vê nos filmes até o pessoal lá tomando champanhes caros, comendo caviar e comprando obras de arte, quadros. Mas tirando isso, o povo não conhece, desconhece. E agora eu tô tentando trazer essa cultura de que, pô, você vai comprar sua casa? Então compra no leilão, vai pagar barato, cara. Vai, ajuda a sua família. Porque se eu for comprar um imóvel hoje, eu só quitaria ele com 70 anos. É 30 anos de parcela, sabe? Tipo, é muito injusto você viver uma vida inteira preso a uma mensalidade. É por isso que os imóveis vão para leilão. Porque daqui 30 anos eu não sei como é que vai estar a inflação, eu não sei se eu vou estar empregado, se eu vou estar vivo. Daqui a 30 dias. Pô, 30 segundos. Eu tava voando aquele dia, daqui depois o cara falou que ia dar tudo ruim. Vapor de gasolina. Não, mas eu queria saber assim, tem um site que a gente possa descobrir esses leilões? Você tem Leilampix.com. Leilampix.com. Tá. Eu juntei o nome leilão com o Pix. Boa pra ideia, ser bem cara. basicão. Boa. Didático, né? Pega fácil. E você cuida do seu Pix, né? Porque o seu tempo é importante. Então não adianta. Tem muita fraude dentro dos leilões. Né? Tem muita gente mal intencionada. Eu costumo dizer que tudo na vida é igual uma faca. Né? Eles fizeram para que a gente passe manteiga no pão, para que a gente corte ali a mussarela, mas também tem gente que usa para machucar as pessoas. Exatamente. E você, queria saber, essa sua fase de produzir DVD de música... Passou, né? Passou. Mas qual foi, assim, o pior momento, o momento Combinuar, e qual foi o melhor momento dessa... Combinuar é Ó, ótimo. eu vou te contar uma história. Em 2008, eu fui fazer o DVD do Trio Parada Dura lá no bairro do Barreiro, em Belo Horizonte. Né? E a história é muito louca porque eu era estagiário. Não, eu já não era mais estagiário. Em 2008 eu já era funcionário mesmo. O meu trampo era ser câmera naquela época. Então eu ia gravar os depoimentos. E eu ia gravar o depoimento do Gino e Geno no hotel, acho que São Rafael, aqui no centro de São Paulo. Eu tô com a minha câmera, antigamente era aqueles trombolhos, sabe? Chamava Ikegami essa câmera. Ikegami, as Ikegami velha de guerra. Betacam aqui pra gravar e eu tô lá, né? Quando acabou a gravação, eu cheguei pro Gino e dei um cartão para ele, impresso em folha de papel sulfite. Ô, Gino, tá bom? Ó, pega aqui meu cartão, se precisar gravar um DVD, tô às ordens. Ele olhou o cartão e falou assim, rapaz, eu tô produzindo DVD do Trio Parada Dura. Liga lá pro meu empresário e fala com ele. Peguei na hora, né? Falei, pô, vou ligar pro cara. Peguei meu celular pré-pago na época. Botei crédito, né? Falei, pô, naquela época a gente pagava interurbano. Exatamente. Hoje você liga pelo WhatsApp pro mundo inteiro, exatamente, né? Peguei aqui, fiz o interurbano, né? O cara atendeu lá do outro lado, baixinho, né? Eu falei, rapaz, o Gino acabou de falar aqui que blefei. Fechou comigo o DVD, já falou que é pra mandar o contrato, que é pra gente fazer. Ele falou, então se ele fechou, pode sentar o pau aí. Aí eu falei, porra, vambora, né? Eu ganhava naquela época, sei lá, uns R$1.500. Meu Deus. 2.000 conto no máximo, 1.500 conto no máximo. Como câmera. Câmera. Enquanto isso mudou sua vida, cara? Não, na verdade, assim, não mudou minha vida de grana, porque eu errei muito naquele DVD, então... sempre, né? Mas eu fui inteligente, por quê? Imagina que se eu quisesse ganhar dinheiro, ali eu tiraria realmente o pé, né? Daria. Mas o que eu pensei? Eu cheguei pro meu chefe na época, imagina, né? Eu chegando pro meu chefe e falei assim, Tchê, eu fechei aqui um trabalho, e eu não sei fazer esse trabalho. Não tenho competência para isso. Mas você tá há 30 anos na televisão, você quer me ajudar? Ele olhou o negócio e falou, mas não é possível. Você vai fazer um DVD desse tamanho, mas quanto você tem de verba aí? Eu falei, é tanto.
Ele, mas eu tenho 40 anos de TV, eu nunca fechei isso. Eu falei, tá, mas para quantas pessoas você perguntou ou mostrou que você fazia isso? Não. Eu peguei as melhores câmeras da época, a melhor equipe da época, trouxe o que tinha de melhor para a época, né? E aí a gente foi para Belo Horizonte e eu, inocente, meti um boné... Porque naquela época, para mim ser rico, o que era? Um boné legal, uma blusa A referência de é jogo, ótima, né? De tipo, eu peguei Camisa de time. calça jeans e um butinão daquele. E calça jeans bag, sabe? Antigamente era big. Sim. Tudo largada, mano. Eu usava uma Lá corda embaixo. aqui, um colar de coco. Jesus, E eu tô lá coloridão, assim, ó, mascando um chiclete quando o cliente chega. Porra, e o Tchê já bem trajado, uma camisa, sabia se portar, né? Ele tinha noção do que ele tava enfrentando. Na hora ele chegou e falou: ô, seu Nata, ô, seu João Angeli, parabéns, que puta, mas que produção, olha só. Ele falou assim: não, João Angeli não sou eu, não. João Angeli é ele ali. Eu assim, fala, maluco! Aí ele olhou pra mim e falou assim, ó, mano, juro por Deus. Aí ele virou pra mim e falou assim, pegou pelo braço, assim, delicadamente, né? Moleque, eu tô colocando mais de R$1 milhão nesse projeto. Meu Deus do céu. Você me enganou. E agora não tem o que... Mas assim, na frente todo mundo, brabo. Aí eu virei e falei assim, mas calma, rapaz, isso aqui, o trem vai ficar bom, que isso? Chaveco. Calma. Bom, enfim, passou um estresse ali, uma treta, né, velho? Porque lógico. E eu não sabia naquela época, lidar com pressão e lidar com o problema, né? Porque quando o avião tá sem gasolina, a calma tem que prevalecer. Beleza. Bom, sei que eu gravei o DVD, né? Foi um desespero absurdo. Eu tinha pouca noção, comprei... Naquela época a gente gravava em fita, eu levei as beta pra lá, levei pouca fita, então, tipo... O cara falava assim, não, vai ter que gravar de novo a música. Eu falava, bicho, não tem mais como gravar, esse cara já cantou, pelo amor de Deus. Então eu entrei em vários problemas. Isso foi 2008, dia 21 de abril de 2008. Esse DVD só foi lançado em 2010, se eu não me engano. Ficou 2 anos na gaveta. Nossa. Uma briga lá por causa de áudio, vai áudio, vem áudio, volta áudio, vai vídeo, mano, aprova, desaprova, DVD, tinha o DVD, tinha autoração. Bom, eu sei que quando a gente fez, a gente conseguiu ganhar o disco de platina dupla. Olha né? só, Foi um dos poucos e últimos discos que ganhou esse tipo de prêmio, porque depois daquilo parou de vender também. Né? Então, assim, foi muito difícil fazer esse DVD. Mas esse DVD me consagrou também, né? Eu consegui. Legal, foi o único prêmio, acho que, de DVD que o Trio Parada Dura ganhou. Depois acabou, né? Então foi o primeiro e último, foi o primeiro DVD. Depois eles gravaram um outro DVD, mas eu acho que ele não ganhou disco de platina ou disco de ouro. E, cara, eu fico muito feliz porque, mesmo sem experiência, eu tive o discernimento de não economizar e de chamar as pessoas certas para poder fazer. Então, às vezes, quando você acha que você não está preparado, chama alguém que está, para poder realizar aquele serviço, para poder te colocar de frente com o sucesso. Se você achar que você consegue pilotar um avião, mesmo sem ter o brevet, você vai cair e pode dar tudo errado. Né? Mas então, e como é que surgem essas oportunidades, João? Como é que você está produzindo uma coisa, te chega o Gino Geno e vem o Ivete Sangalo, e como é que aparecem essas oportunidades? Você tem que ser um vendedor, cara. Se você, por exemplo, o que eu acho, né? As pessoas elas ficam em silêncio durante uma vida inteira. Então, por exemplo, o meu antigo chefe, ele sabe fazer, mas ele não sai falando. Não vendeu? Ele não sai falando. Então, às vezes você está do lado do cantor, às vezes você está do lado do seu cliente, às vezes você está do lado da pessoa que você gosta, da mulher que você ama, e você vai ver ela saindo de mão dada com outro porque você talvez não teve a coragem de dizer para ela. Né? Então, se manter em silêncio vai fazer com que as oportunidades talvez não cheguem até você. Né? Eu sempre falei para vocês aqui no começo que eu gostava de falar. Então, se eu chego aqui, por exemplo, já chego falando o que eu faço, já chego mostrando o que eu posso trazer e já chego mostrando os caminhos, se você sentir sinergia com isso, você fala, pô, tem um negócio aqui para você. Então, eu ficava distribuindo cartão de papel sulfite enquanto eu gravava, eu ficava conversando com os outros e tentando vender, né? Porque a pressa do rico é diferente da pressa do pobre. Né? E você não ter dinheiro, você tem que ter uma pressa absurda.
Porque a fome bate Necessidade, a né? cada 3 horas, velho. Você precisa comer. Não, e outra coisa que você passou uma lição também, tanto no caso do avião quanto esse é não entre em pânico, né? Você que não viu eu chorando dentro do avião. Depois do tatuado, ele achei que era só- É que eu tô falando aqui agora, mas rapaz do céu. Não, o bicho pega. Na hora que você se vê de frente com a morte e você se vê dentro de uma Kombi, sem maçaneta, porque eu fiquei pensando, como é que eu abro essa porta? Nossa, né? Como é que eu vou sair daqui? Se essa porcaria bater a 200 por hora no chão. Então, existem situações que a gente não tem controle. Né? Agora, se colocar numa situação que você não tem controle, também depende de você. Sim. Né? Eu acho que é isso que eu venho aprendendo. Por exemplo, a gente se coloca em situações que você não tem controle. Toda vez que você entra num elevador, você Pouquíssimas acredita coisas, que ele vai chegar lá. É. Certo? A probabilidade é bem grande. Quando você entra num avião, você acredita que ele vai chegar lá. Se o carro para, velho, você liga o pisca-alerta e você desce do carro. Agora, tem situação que você não tem o que fazer. Né? E é sobre isso. É tentar manter a calma. A calma. Keep it cool, né? Pô, João, e agora a gente estava conversando antes de começar a gravação do reality show que você vai fazer. Pois E é. que é baseado, pelo que você falou, numa escola de reality show que tem na Netflix, inclusive, e que é sensacional, Estate. cara. É um negócio, eu não sei se vai ser parecido com aquilo, que é um reality show imobiliário. Né, meu? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa... Pois é, né? O The Real Estate Pois é. Brasil talvez seja o primeiro formato aí brasileiro que vai mostrar a construção de uma casa e vai trazer as pessoas para literalmente colocar a mão na obra e trabalhar. A gente tem criado aí esse formato, vamos construir uma casa milionária e vamos mostrar todos os trâmites, desde a compra do terreno até a venda do imóvel que um corretor vai fazer. Então é muito mais amplo do que esse não, modelo muito mais americano. amplo. A gente vai Porque lá ter... é só venda. Não, a gente vai trabalhar a venda, a gente vai trabalhar a decoração da casa, a gente vai trabalhar a construção da casa. O reality é uma loucura mesmo, né? Tá dentro daquilo que eu sempre me propus a fazer, tentar sair fora da caixa para tentar alguma coisa diferente. Né? Se eu fizesse um programa igual, talvez a gente não tivesse aí a chance de aparecer nesses grandes players, né? Então, acho que vem muito disso. E vai ser... Como vai ser o esquema dele? Qual é o modelo de programa? 5 pessoas sentadas escolhendo os profissionais. E aí a gente começa a fazer perguntas difíceis para saber quem tem estrutura emocional para entrar dentro desse reality. Então vai chegar lá, por exemplo, um corretor de imóveis e a gente vai falar para ele: quantos imóveis você já vendeu? Já vendi 10, tá, mas quantos acima de 10 milhões? Não, nunca. Você acha que você consegue falar com um bilionário? Tá. Então a gente começa a pressionar as pessoas e aí contar história. Né? Eu acho que o mais legal do reality são as pessoas que estão lá, as histórias que chegam. Cada história tem um ponto de emoção diferente. E eu acho que é isso. Né? Eu estou realizando um sonho. Né? Desde o dia que eu peguei... É inédito. Não, é inédito. Não Aqui no não Brasil tem a é ver inédito. com mesmo essas dos Estados Unidos que eu vi da Califórnia e tal, Beverly Hills. É bom pra caramba aquilo, hein? Viciante. É viciante aquilo, mas muito tem bom. uma jogada ali que não é exatamente o que você está fazendo, né? Não. Ali eles pegam modelos para vender os imóveis Sim. e fazem as fofocas entre elas e tal. Sim. Brigas. Muito. Você fica olhando e fala. Isso é trash, mas você não consegue tirar o olho, né? Você fica olhando. É muito bom, essas mas coisas pelo são jeito, envolventes. o seu é bem diferente. O seu Eu tentei fazer o roteiro completo. Sei. Eu coloco tudo dentro de um mesmo programa para poder... E vai ser uma casa, um imóvel de cada vez, então. Nesse primeiro, sim. Depois vai ser The Real Estate Brasil, Casas na Praia. Ah, E aí é a gente legal, vai hein? construir 2 casas. Uma numa casa onde tem uma praia artificial. Sabe essas piscinas hoje que tem ondas e tal? Sim, tem sim. um condomínio aqui perto de São Paulo, de altíssimo padrão. E outra vai ser lá na Riviera mesmo, aqui em São Paulo. E aí a gente vai ver qual casa vai ficar melhor. E vamos colocar essas pessoas, né? Vamos escolher essas pessoas para poder trabalhar. E você Então- mencionou o Barsi. Quem que tá contigo nesse projeto? Tá eu, o Luiz Barsi Neto, né? Que é o filho do Barsi. Ele tá com a gente lá. A gente tem o Alfredo Soares, que é do G4 também, tá com a gente lá. O Paulo Vieira, que é um coaching também, tá com a gente. O João Carlos Godin tá com a gente. Ele é um incorporador. Os meninos do Minha Casa Financiada, que é o Diego e o Vinícius. Tá a Carolina Saltchuk, que é uma das grandes arquitetas aí que o Brasil tem. Vixe, tem muita gente de peso. Né? O Ale da Vitacom,
que é um grande incorporador, ele que inovou no mercado aí desses lofts, né, esses apartamentinhos de 17, 24 metros, que todo mundo desacreditava e hoje virou uma sensação perto dos metrôs. Né? Então tem muita gente bacana, o mercado imobiliário inteiro está lá em peso e também muita gente do mercado financeiro, né? Porque o mercado imobiliário, o seu mercado financeiro, não dá match, braço, né? Não Fácil, acontece. Ele deve ter um dia de 40 horas. Né? Pior é que não é dorme aos igual. domingos, né? Não é Dorme igual. aos domingos. Como é que você se diverte, cara? A gente sempre pergunta isso Trabalhando, aqui. cara. Trabalhando é o seu diversão. Trabalhando. Na verdade, para mim, quando eu falo de construir, não é só de construir de tijolo e pedra, é construir algo melhor para que as pessoas vivam melhor. Então, para mim é construir. Quando eu construo entretenimento é porque alguém vai se divertir com isso. Quando eu construo uma casa é porque alguém vai morar feliz lá. Eu acho que esse é o meu propósito, sabe? Sim. Meu propósito é fazer com que as pessoas tenham uma vida um pouco melhor, consigam se divertir, ter uma casa legal, passar conhecimento, porque se você for ver o histórico da minha família, meu pai, minha mãe, poxa, tiveram uma vida muito difícil. Meu pai não tem faculdade, minha mãe não tem faculdade. E eu sou esse cara que está tentando fazer uma disrupção. E é muito difícil, né, quando você vem de uma família que, cara, não tem grana. Né? Dinheiro, as pessoas herdarem dinheiro, elas também herdam conhecimento, herdam experiências, né? Não sei vocês, mas, pô, minha mãe não tinha grana para me levar para Disney quando eu tinha 8 anos, 10 anos de idade. Normal, que é normal. A sua, a minha, do Brasil. Entendeu? Meu pai não tinha primário, ele tinha primário. Pois só. mas Duro, aquela duro, galera duro. era muito mais forte do que esse pessoal de Incrível, hoje. cara, Hoje é um incrível. bando de covarde. É verdade. Tem cara. tudo na mão e fica chorando aí por achar que a vida é difícil. Sofre por pouco, E a vida né? é difícil mesmo, Exatamente. entendeu? A vida é problema, você tem que ser resiliente, você tem que se E crescer nisso. né, redescobrir todo dia. Né? Se você pegar o mesmo da Go, sei lá, de 10 anos atrás, você vai ver que você mudou muito nesses últimos 10 anos. E daqui 10 anos você vai olhar e falar, cara, pô. cara? Se eu tiver aí ainda. Vai estar da Go, opa! Não, da Go vai mais uns Mudou 50 muito. Vai. Não, vai. Vamos todos virar uma lenda. É isso aí. Mas muito legal, cara. Eu tô muito feliz de E estar quando aqui. vai ser A gente para de estreia, gravar em novembro. Então é pro ano que vem, provavelmente. Não, eu acho que em novembro tem que entrar no ar. Ah, já vai parar e já vai lançar. Eu não vai aguento, direto. vamos colocar. Eu não aguento, mas se eu esperar mais um pouco, acho que eu tenho um treco. É. Por mim tinha que entrar no ar ontem. Já quer logo, né? O processo já quer. Já tem dar onde? andamento. A Onde gente vai ainda ser? estamos definidos, né? Eu já tenho um NDA, que é um contrato de sigilo, eu não posso dizer Tá. agora. Uhum. Mas a gente já tem aí um caminho para poder colocar. Eu acho que existem outras pessoas que estão entrando aí no reality também, pessoas de nome, de peso. E agora é se divertir, porque o trabalho difícil já foi feito. Né? Agora é se divertir. É igual gravar aqui. Dá mais trabalho o antes Não, na hora do que o na hora gostoso. Na hora a gente se né? diverte. É verdade. O difícil é montar o roteiro, é preparar o cenário, produção, preparar o estúdio, exatamente. produção. Porque para gravar em si, Não, aqui é diversão. aqui a gente se diverte, passa rápido. divertido. curtição, Não, aqui é. Não queremos ir embora. Meu, É muito legal mesmo, né? E eu acho que a Westcast está fazendo um trabalho tão legal que ela está colocando a experiência de pessoas, né, para poder usar de aprendizado. Isso não tem preço, isso tem valor. Né? E o valor que a gente capta daquilo tudo que a gente ouve é o que vai transformar o nosso futuro em algo melhor. Né? Se você aprende com as pessoas que já viveram, com certeza a sua margem de erro diminui e a sua margem de assertividade aumenta. E eu acho que é por isso que a gente está aqui, para poder ajudar pessoas, para poder impactar vidas e para poder trazer também um pouco de informação dentro de tanta porcaria que a internet tem. Né? Então a responsabilidade é essa. Né? Parabéns aí, a estrutura de vocês é sensacional. Vocês estão muito engajados em trazer um conteúdo bom, né? Com duas pessoas que são muito bacanas também. Bom, Então, obrigado. eu acho que o projeto vai dar. Já deu super Já deu. certo. Legal, Deu, cara. mas se quiser assinar, é melhor. Não, tem que assinar. Tem que assinar, né? custa menos do que um café famoso, custa menos do que um cafezinho por semana. Claro. É isso claro. aí, cara. E é isso, né? Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que, João, foi um muito grande bom. prazer, cara. Super nossa. legal. Incrível. E fica assim, aqui a gente sempre fala. Quando o cara é legal, que geralmente é, né, cara, volta, cara. Volta, sabe? pode chamar Quando que você eu volto. Quando você for lançar seu programa, a gente pode Vou trazer um- o Barsi aqui pra gente bater um isso é papo legal, tá aí. ótimo. Traga. sobre ações, mercado imobiliário, vida. Dá Fechado. pra falar de um monte de coisa, né? Mesmo porque o Barsi na minha vida é uma pessoa assim tão importante. Ele não tem noção disso. Porque o caminho para... Qual que foi a minha maior dificuldade, né?
Eu sou um cara desconhecido na frente das câmeras. Eu sou muito conhecido atrás das câmeras. Sei. Ontem eu estava almoçando em Alphaville, o netinho de Paula, né, que é o netinho do Negritude Júnior, né, olhou para mim e falou: Angeli, me deu um puta abraço. Por quê? Porque a vida inteira eu trabalhei na televisão, então as pessoas acabam me conhecendo, sabem que eu sou bastidores. Na frente das câmeras, né, o público não me conhece. Então quando eu vou vender um projeto desse tamanho, o povo olha para mim e fala: mano... Quem é, né? Os caras acham que eu vou fazer, tipo, numa sala de chroma key verde. Não tem noção. Subestima. Então é muito difícil a gente começar um projeto, né? As pessoas não acreditam. Mas nesse reality você vai aparecer? Vou aparecer. Legal. E o Barsi, a Regiane, né, que é uma pessoa muito especial, tá morando agora em Nova York, ela me apresentou ele. Ela falou assim: cara, eu vou falar com ele, eu tenho um amigo em comum que conhece ele. Eu liguei para ele tremendo. Porque eu falei: cara, eu preciso começar a trazer gente grande. E aí ele virou para mim e falou o seguinte: olha, eu nunca aceito esse tipo de coisa porque não faz parte do meu negócio. Mas o seu projeto é bom. E ele foi o primeiro cara que acreditou. Que legal. Tanto é que eu falo que agora existe uma sabedoria Barsi. Tô tentando convencer ele a criar alguma coisa de conteúdo da sabedoria Barsi. Por quê? Ele foi o meu amuleto da sorte dentro do The Real Estate Brasil. Ele foi o primeiro nome de peso que disse sim para mim. E eu sempre falo do poder do sim, né? Porque o não a gente já tem. E o sim é o que a gente acorda todos os dias para ir atrás. Vamos atrás. Né? Eu vou atrás. Então, qual que era a chance desse cara ouvir um desconhecido e falar sim? Pequena. Mas eu acreditei. Então, se a gente transporta, né? Se você transportar isso para sua vida, eu não sei qual é o sim que você está buscando e aquilo que você quer. Mas você tem que botar força nisso e acreditar. Se você acreditar, ele vai ser entregue para você, talvez numa outra roupagem, com um outro pacote, mas ele chega, né? Então, o Barsi ele entrou meio que para ser o meu amuleto da sorte em dizer o primeiro sim. Porque depois que ele disse o primeiro sim, quando eu falava: não, o Luiz Barsi vai estar com a gente. Aí os caras pensam: porra, então vamos aí. O negócio é sério. Exatamente. Né? E aí, para você ter esse tipo de background, você vai ter que gastar muita saliva para convencer pessoas. Não, e, se você não procura nada, você não vai achar sim nunca. Né? Você tem que procurar, saber o que você quer, senão... E não se abater, né? Levou próximo. Adiante, vai até conseguir. É isso aí. Pô, João Angeli, muito obrigado. Junto. Foi super divertido, cara. Dago, muito obrigado. Muito legal, cara. Muito obrigado. Edilson, obrigado, viu? Muito obrigado. De verdade. Edilson. Muito bom. Muito divertido. Eu só tô chateado com uma coisa. Com o quê, meu? Eu vim muito deselegante para acompanhar o Edilson nessa mesa. Não, que fino, bem elegante. Sorte de um principiante, é igual em truco. Você ganha as duas primeiras. Na próxima eu já sei que eu vou errar. Mandou muito bem. Parabéns aí pelo podcast. Parabéns pela estrutura. Porra. Parabéns por saber mediar, né, tão bem assim essa conversa. Você viu que a gente não parou, foi tão gostoso. Ficamos aqui um tempão e nem parece. É verdade, cara. Aqui você é muito bom, cara. Obrigado. Impressionante. Nossa, cara. Desenvolto. Vamos ver, mas é isso aí, cara. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a você, Gratidão. viu? Tamo junto. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou a gente. O SQS, toda quarta-feira, 8h30, tem um episódio novo. Isso aí. A gente espera você pro próximo. Iptaiotaê, até a próxima.